Olá, tudo bem com você? Sou Ediane, seja bem-vinda ao meu ateliê. Aqui todas as quintas-feiras às 15 horas eu ensino passo a passo completo de uma peça nova feita com tecidos, utilizando técnicas de costura criativa. Na aula de hoje eu vou ensinar um porta-pães. Essa peça aqui, ó, é uma peça que você pode usar como porta-pães e também como uma cestinha para levar os pães à mesa. Tá? Ela tem esse babadinho aqui que dá um charme na peça, o fechamento dela com zíper. Tá? É uma peça que é um tamanho assim grande, cabe muitos pãezinhos dentro. Tá? E eu tenho certeza que você vai amar fazer essa peça aqui. Então vamos para a nossa aula? Na aula de hoje nós vamos fazer uma cestinha de pães. É uma cesta porta-pães. Você pode usar ela para guardar os pães e também como cestinha para levar para a mesa. Para essa aula nós vamos precisar eu vou usar aqui 3 cores de tecido. Essa aqui para fazer o fundo da minha cesta, aqui para fazer a parte de cima da cestinha e aqui para fazer o foro. Esse tecidinho aqui para a parte de cima da minha cestinha são 2 tecidos de 40 por 20 cada um. Para a parte de baixo, esse tecidinho aqui, ó, de 40 por 40, eu tirei essa medida, mas depois que eu montar essa parte de cima da minha cestinha, eu vou tirar a medida bem certinho para fazer a parte de baixo. Aqui eu já tirei, mas depois eu vou medir ela. Então, o ideal é você fazer essa parte aqui superior, medir e daí cortar o tecido para a parte inferior da cestinha. Vou separar aqui. Para o forro, vou precisar de um tecido para a parte de baixo, na mesma medida do tecido principal. Eu tirei aqui de 40 por 40. E 2 tecidos para a parte superior, de 20 por 40 cada um. Também eu vou precisar de um zíper. Eu tô usando aqui o zíper que é mais largo, tem um mais fino, eu tô usando o mais larguinho. 2 cursores. Um bordado desse aqui, ó, eu não tirei ainda a medida dele aqui, tá? Mas depois que eu posicionar ele direitinho na minha cesta, eu vou dar uma medida aproximada que você vai precisar, tá? Daí vai estar tudo bem explicadinho na lista de materiais, tá? Então, eu vou usar esse bordadinho aqui. E manta, eu vou usar a manta Policem R2. Ela tem resina dos 2 lados, né? Ela é mais firmezinha. Vou usar um tamanho para a parte inferior e 2 para fazer a parte superior, um pouquinho maior que a medida dos tecidos. Vou pegar essas minhas mantas, esse tecido aqui, ó, que é para a parte inferior, eu vou posicionar aqui na minha manta. Ó, a manta tá um pouquinho maior, tá? Porque eu ainda vou quiltar essa peça. Então, vou posicionar esse tecido principal em um lado e aqui no outro lado eu vou posicionar o meu tecidinho de forro. Eu vou quiltar essa parte de baixo já com o forrinho. Tá? Então, o tecidinho principal em um lado, a manta no meio, o forro no outro. Vou no ferro, vou passar bem isso aqui para ativar a cola que tem na manta. Depois, eu vou fazer um quilting.
Essa cola que tem na mantinha, ela cola levemente. Então, às vezes, a gente precisa colocar um pouco da cola spray. Tá? Então, montei esse sanduíche, tecidinho principal da parte inferior, manta e o forro. O avesso do tecido na manta, o avesso desse tecido aqui na manta. Vai ficar assim, ó. Vou preparar esse sanduíche, passar bem, depois vou quiltar. Aqui, ó, eu já coloquei o tecidinho na manta. E nessa parte aqui de cima, esse aqui eu vou reservar, porque daqui a pouco eu vou fazer um quilting nessa peça. Nessas aqui, eu só posicionei o tecido em cima aqui da minha manta. Aqui, eu vou só refilar alguma sobrinha que tem aqui, ó, antes de quiltar essa peça. Ó, só vou tirar essa sobrinha aqui. Por quê? Porque antes de quiltar essa peça, eu vou já posicionar o zíper aqui. Então, eu preciso que ela esteja alinhada. Aqui a outra aqui eu já deixei também praticamente alinhado, ó. Para não precisar fazer acabamento no zíper e tudo mais, e eu já consegui embutir o meu zíper, então eu optei por colocar o zíper antes de fazer o quilting nessa peça aqui. Então, vou pegar meu zíper, o direito do meu zíper no direito dessa peça aqui, ó. Deixa sobrar um pouco de cada lado. Esse zíper aqui também tá um pouco maior, porque eu ainda preciso colocar o cursor nele. Posicionei ali, eu vou na máquina e vou fazer só uma costura de segurança, uma costurinha mais na beiradinha, aqui em cima desse zíper. Ó, eu costurei aqui, ó, só pra prender o zíper. Agora, eu já vou pegar a parte do forro, já vou posicionar aqui em cima, ó, cuida pra ficar alinhadinho. Daí, eu vou na máquina e vou costurar, encostar o pé de máquina no zíper. Fazer de conta que esse aqui é o meu pezinho da máquina, encosto aqui onde eu sinto o dente do zíper e costuro. Só que essa costura eu vou fazer aqui, ó, pelo outro lado. Porque aqui tem a manta, e a peça tá mais firme. Se eu costurar por esse lado aqui, o pezinho vai empurrando esse forrinho e dá preguinha, tá? Então, vou costurar por aqui. Encosto meu pezinho calcador onde eu sinto o dente aqui, ó, do zíper e vou costurar. Vou fazer isso, daí eu volto. Ó, eu costurei aqui, ó, e uma dica. Quando eu fiz essa costura, eu joguei a agulha toda pra esquerda, que é para ficar a costurinha mais próxima ao dentinho do zíper. Agora, eu vou virar aqui pro outro lado. Vou acomodar bem isso aqui, ó. Pode fazer assim, ó, com o dedo, ou usar um vincador. Ou, se você preferir, você pode ir no ferro e passar, tá?
ó, acomodei aqui a frente, aqui a parte de trás eu vou acomodar e eu já vou ir lá no ferro e vou passar, que é para assentar bem isso aqui. Como essa manta tem colinha, daí vai ativar essa colinha, esse tecidinho já vai ficar aqui, ó, bem grudadinho, prontinho para depois eu fazer meu quilt. Por enquanto eu vou deixar assim, porque para rebater aquela costura eu vou trocar a linha da máquina depois, né, para colocar a linha embaixo. Então eu vou fazer primeiro o outro lado do zíper, depois eu vou na máquina e rebato os dois lados. Vou só manter isso aqui esticadinho assim, depois eu vou passar bem. Vou preparar agora esse lado aqui. A mesma coisa que eu fiz nesse aqui, eu vou fazer no outro. Coloco a minha peça aqui, ó, com o direito pra cima. O dentinho, o direito do zíper no direito dessa minha peça. Bem alinhado aqui e tomando cuidado para alinhar aqui as laterais. Então, ó, coloco aqui, ó. Alinho em cima, alinho as laterais. Lembrando que essa manta tá um pouquinho maior, então tem que cuidar na hora de alinhar. Só aqui que tá refilado bem ajustadinho, bem alinhadinho, já como é pra ficar. Ó, posiciono aqui. Alinhei aqui as laterais. Aqui vou na máquina e faço uma costurinha só de segurança, menos de pé de máquina. Aqui, ó, costurei uma costurinha de segurança. Agora vou posicionar o forro aqui em cima. Direito do forro aqui em cima do zíper. Alinho bem as laterais e aqui em cima. Eu estou fazendo aqui a mesma coisa que eu fiz no outro lado do zíper. Vou na máquina e vou fazer a costurinha pelo lado que tem a manta. Encosto o pezinho, que eu sinto aqui o dentinho do zíper, e vou costurar com a agulha toda jogada para a esquerda, que daí a costurinha fica mais próxima ao dentinho do zíper. Aqui, ó, costurei. Agora eu vou acomodar o meu forro aqui, ó. Primeiro aqui desse lado, acomodo bem. Só acomodar aqui, pode ser com o dedo mesmo. Aqui agora eu vou puxar bem esse meu forrinho, para ele ficar bem esticadinho. Daí eu vou no ferro e eu vou passar bem, que vai acomodar em cima dessa manta. Como essa manta aqui, ela tem cola, o calor do ferro vai ativar a colinha da manta. Então, vou no ferro, vou passar bem aqui, ó, para acomodar. Cuida quando o zíper é de plástico, para você não derreter com o ferro, tá? Vou passar bem isso aqui para esticar esse forro. Aqui, ó, passei bem, acomodei bem esse forro. Agora eu vou na máquina e vou passar uma costurinha, largura de pé de máquina, de um lado e aqui do outro, para rebater isso aqui. Ó, rebati a costura, ó. Agora eu vou colocar os cursores. Vou colocar um cursor de um lado e um do outro. Para colocar o cursor, vou usar aquela técnicazinha que eu sempre uso, que eu já ensinei em outras aulas, que você tira os dentinhos, um pouco dos dentinhos de um lado da peça. Aqui
aqui, ó, você tira um pouco dos dentinhos de um lado só. Daí você coloca o cursor, abre um pouquinho a parte arredondada aqui voltada para mim. Encaixa o cursor aqui de um lado. E daí encaixo aqui nesse outro ladinho, onde eu tirei um pedaço dos dentinhos e puxo o cursor, ó. E aqui no outro lado, aqui é a mesma coisa. Que eu vou colocar 2 cursores nessa cestinha. Também a parte arredondada voltada para cá, para mim. Alinho bem e puxo o cursor. Coloquei os cursores. Agora eu vou passar isso aqui, né, para assentar bem, que de movimentar aqui ele descolou aqui da minha manta. Daí eu vou na máquina e eu vou fazer um quilting nessa parte aqui, já com esse meu forrinho, e nessa parte aqui, ó, que é a parte inferior da minha peça. A dica que eu vou dar aqui pro quilting é, como isso aqui é uma cestinha, o ideal é que ela fique bem estruturadinha. Assim, firmezinha. Então, quanto mais apertadinho for o quilting, mais firmezinha ela vai ficar. Tá? Você pode fazer um quilting reto ou um quilting livre. Eu vou fazer nessa peça um quilting livre. Mas, se você optar pelo quilting reto, é aquele processo de sempre. Faz o risco na diagonal. Risca o primeiro, daí define um tamanho em centímetros, por exemplo, de 4 em 4 centímetros. A partir desse risco central, você vai traçando os outros riscos, né? Nesse sentido, do centro para fora e depois nessa outra diagonal aqui também. Traça o risco do meio. E a mesma medida em centímetros que você usou aqui, nesse lado, você usa aqui, tá? Então, daí depois é só costurar em cima dos riscos. Eu vou fazer um quilting livre nessa peça. Para fazer o quilting, eu gosto de usar essa linhazinha aqui, ó. Que é a linha de bordado, ela tem um pouquinho de brilho, é uma linha, essa linha aqui é da Seta, mas tem outras marcas também, tá? E na bobina eu uso a linha normal de costurar as minhas peças, tá? Então vou na máquina e vou fazer o quilting nas minhas peças. Aqui, ó, já tá quiltada. E essa aqui eu já refilei. Essa outra aqui, ó, também, ó, eu quiltei e refilei. Falta refilar só esse lado aqui. Para refilar, você pode refilar com o cortador, né, e o apoio da régua e uma placa, mas a dica que eu dou, não use o mesmo cortador e a mesma placa que você usa para tecido para refilar a manta, porque a manta estraga muito o fio do cortador e a sua placa, tá? Então, eu vou refilar isso aqui na tesoura. Se você não tem uma placa e um cortador para refilar mantas, refila na tesoura e tem uma tesoura só para isso, tá bom? Ó, vou refilar aqui na tesoura. As outras partes eu já refilei na placa, que eu tenho uma placa e um cortador só para isso. Agora, depois de refilado, nós vamos fazer umas marcações aqui na peça, tá? Eu vou fazer marcação de 6 centímetros nos 4 lados da minha peça. Vou me guiar aqui pela régua para fazer essas marcações.
Vou marcar com esse giz aqui. Ó, de fora a fora. Assim, nos 4 lados. Ó. Eu vou fazer isso nessa parte aqui, que é a parte inferior da nossa peça. E eu vou fazer isso na parte superior também. Ó, risquei. E aqui na parte superior também. Aqui eu já risquei. Daí eu vou na máquina e eu vou costurar em cima dessas linhas aqui. Isso aqui é só pra quebrar a manta aqui, pra depois eu fazer as dobras. Então, você vai costurar, ó, aqui, aqui, de fora a fora. Da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Eu costurei com linha preta, que dá pra ver bem, ó. Só que nessa parte aqui que tem o zíper, você não vai costurar em cima do zíper. Costura daqui pra cá, daqui pra cá, daqui, aqui, depois as linhas aqui. Tá? Então, essa aqui eu já costurei, ó. Agora, eu vou na máquina e vou fazer as costuras em cima desses riscos aqui. Ó, depois de costurado, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou juntar aqui, ó, vou fechar esses cantinhos. Linha de costura com linha de costura. O direito tá aqui pra dentro, o avesso tá aqui. Vou na máquina e vou fazer uma costura aqui em cima, ó, mais uma costurinha. Isso aqui vai ajudar pra dar sustentação na minha cestinha, tá? Então, vou na máquina, costuro aqui em cima, ó. Eu vou fazer isso nos 4 cantos. Ó, linha de costura com linha de costura. Eu vou fazer isso nesta parte e na outra também. Ó, linha de costura com linha de costura. Não esquece de dar retrocesso quando fizer essas costurinhas. Retrocesso, para quem não sabe, é costurar, ir para trás e voltar de novo costurando. Aqui. E aqui na outra também. Ó, só juntar as linhas de costura. Agora eu vou na máquina e vou fazer as costurinhas pra fazer essas orelhinhas. Aqui, ó, eu costurei as orelhinhas, a minha peça tá assim, ó. E a outra aqui também. Lembre-se que eu não costurei aqui onde tá o zíper, senão depois o zíper só vai abrir até aqui. E eu preciso que ele abra até aqui no final.
Agora eu vou pegar as orelhinhas, eu vou virar elas todas para o mesmo lado. Por exemplo, eu vou começar aqui, ó. Vou só dobrar pra cá, ó. Eu vou fazer todas elas viradas aqui, ó, no mesmo sentido, inclusive essa daqui também. Essas orelhinhas eu não vou cortar, porque elas vão ajudar a dar sustentação para minha peça. Ó. Daí eu vou na máquina e vou prender essas orelhinhas. Vou fazer uma costura aqui em cima, ó. Pode ser com zigue-zague, uma costurinha reta, só para prender essas orelhinhas aqui, tá? Aqui, ó, costurei as orelhinhas nessa peça e nessa outra aqui também. Agora eu vou pegar essa parte aqui que tá com o zíper e eu vou colocar esse bordadinho aqui, tá? A medida vai ficar tudo na listinha de material. Para começar, você pode começar aqui em uma das laterais, tá? Vou pegar aqui o comecinho. Tendo cuidado para a parte do direito do bordadinho ficar voltada aqui para baixo, tá? Vou fazer uma dobrinha. Que depois, quando eu costurar, ele vai ficar assim, ó. E essa parte aqui é a parte superior. Posiciono aqui, ó, dando uma dobradinha pra fazer um acabamento. E coloco o prendedorzinho. Agora eu vou fazer as preguinhas, assim, mais ou menos de 2 em 2 dedos. Eu vou fazer uma preguinha. Vou fazer no olho mesmo. Fazendo a preguinha e colocando o prendedorzinho. Aqui nessas laterais tem que fazer as preguinhas mais juntinhas, tá? Porque como ela é uma peça curva, para ela não ficar repuxando, você faz mais preguinhas, assim, umas preguinhas mais juntinhas aqui, ó, nas lateraisinhas, ó. Ó, dá 2 preguinhas, prende com um prendedorzinho. Ó, mais ou menos assim, aqui nas lateraisinhas. E aqui, continua depois fazendo as preguinhas normais. Vou fazer aqui até findar essa orelhinha, as preguinhas mais juntas. Agora eu vou começar a fazer as preguinhas normais que eu tava fazendo, ó, mais ou menos 2 dedos. Eu vou fazer isso em toda a volta aqui.
Quando chegar aqui no final também eu vou dar uma dobradinha pra fazer o acabamentinho. Daí depois eu vou na máquina e vou fazer uma costurinha pra prender esse babadinho. Aqui eu já posicionei o bordadinho, tá? O tamanho desse bordado você vai usar um pedaço entre 2,5 metros e 3 metros para fazer esse contorno aqui. Agora eu vou na máquina e vou fazer uma costurinha de segurança só para prender o bordadinho. Agora que essa parte aqui, ó, já tá com o babadinho aqui, ó, costurado, tá? Vou reservar ela, pode deixar ela assim, ó. Reserva, agora eu vou pegar o viés, vou pegar um desse viés aqui que é prontinho, tá? Esse aqui que eu estou usando é um de algodão. Vou abrir ele aqui, ó, daí aparece essa linha aqui, ó, do vinco, a marcação. Vou posicionar aqui, ó, no avesso aqui, ó, do meu tecido, da minha peça. Posiciono aqui e vou passar uma costura bem dentro desse vinco aqui. Dou uma dobradinha só para fazer um acabamentinho aqui, ó. E vou costurar bem dentro desse vinco, de fora a fora. Vai colocando assim, ó, abrindo aqui, ó, e costurando. Aqui, ó, já coloquei o viés, ó. Tá desse jeito, aqui eu passei um pouco, quando eu comecei eu deixei um acabamentinho e depois eu passei o outro aqui, ó, por cima, pra depois ficar assim o acabamento. Agora eu vou pegar essa parte aqui, ó, ela tá avessada, esse aqui que tá aqui dentro é o meu lado direito, o direito dessa peça com o direito dessa ali. Vou posicionar aqui dentro, baixando bem esses babadinhos aqui, ó. Encaixa aqui dentro. Aqui vai unir bem essas costuras aqui, ó, linha de costura com linha de costura. Ó, que é pra ficar aqui, ó, bem casadinho, ó. Linha de costura com a linha de costura. Acomoda bem aqui, ó, as rendinhas tudo aqui pra dentro. Cuida aqui essas linhas de costura, ó. Aquela costura que a gente fez quando a gente riscou é só para ajudar a dar esse formato aqui, para quebrar a costura e dar esse formatinho aqui mais quadradinho. Eu vou prender primeiro os cantos aqui, ó. E dessa forma que a gente dobrou essas orelhinhas, todas num sentido só, nessa hora aqui de posicionar, ó, fica uma virada pra cá e outra pra cá. Ó, encaixo. Cuida os babadinhos pra ficar todos aqui pra dentro. Caso aqui, ó. Ó. Aqui, se você tiver na dúvida, você pode, antes de começar,
ajeitar, marcar o meio para encaixar o zíper bem no meinho, para às vezes não ter perigo de ficar torto, tá? É aquilo, quanto mais alinhadinho você deixar, mais bonita vai ficar a sua peça, tá? Ó, agora eu acomodo o resto. Sempre tendo cuidado para esses babadinhos, para que eles fiquem bem ajeitadinhos ali para dentro. Aqui também, se precisar, meça. Pode até já fazer essa marcação antes de começar a encaixar aqui tudo direitinho. Agora eu vou na máquina e eu vou costurar isso aqui. Depois eu já vou pegar, eu vou na máquina e eu vou costurar aqui, ó. Deixa eu encaixar aqui direitinho também, não tá bem encaixadinho. Essa costura que eu vou fazer aqui, eu vou fazer largurinha de pé de máquina, tá? Toda a volta. Aqui, ó, costurei toda a volta. Agora eu tenho que fazer esse acabamento aqui, ó. Como eu coloquei esse viés, eu vou virar ele, só virar assim, ó. E rebater essa costurinha aqui. Só que eu posso fazer à mão ou à máquina. Tá? Vou rebater isso aqui, ó. Eu só vou virar aqui, ó. E fazer a costurinha na beiradinha em toda a volta dessa peça. Se ficar ruim para fazer na máquina, faz esse acabamentinho aqui com pontinhos à mão, tá? Que esse viés aqui, ele é para cobrir esse acabamento aqui, ó. Para dar um acabamento na nossa peça. Aqui, ó, eu costurei o viés, costurei na máquina. Tá? Dá pra costurar na máquina ou você faz o acabamentinho na mão. Do lado avesso, a minha cestinha ficou desse jeito aqui. Ó. E no lado direito ela ficou assim. Essa peça você pode usar ela como porta-pão para guardar pães. E você também pode usar ela como cestinha para levar na mesa, se você quiser. Ó. Ela fica assim. Aqui ajeita bem as pontinhas. Se você fizer com uma manta mais grossa, ela vai ficar mais estruturadinha, ó. Daí tá pronta a peça. Assim você usa ela como porta-pães, né? Pra guardar os pães aqui dentro. E se você quiser, você pode usar como cestinha pra levar pra mesa. E é só você dobrar aqui as pontinhas, ó.
E você pode usar ela como cestinha também, tá? Ela é uma cestinha que fica um tamanho grande, bem bom. Daí tá pronta a nossa peça. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Até a próxima!